Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Estamos vivendo situações complicadas, não é? Situações que parece que o mundo realmente acabou, mas não acabou ainda, não acabou. Mas antes que tudo isso termine, antes que o mundo acabe, Deus vai levantar profetas para esta geração. Exatamente. Estou falando com você. Deus vai levantar você para o fim desta geração. Eu sou o pastor João Alves e eu tenho uma palavra de Deus para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Irmãos, antes que a gente comece aqui essa palavra de revelação, primeiro, se inscreva em nosso canal. Você que ainda não está inscrito, você está perdendo de ser abençoada. Graças a Deus, muitas famílias têm sido alcançadas através desses vídeos proféticos que o Senhor tem me confiado para que eu entregue para você essa profecia. Então eu peço para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por gentileza, clique aí nesse sinalzinho, inscreva-se em vermelho. Dá uma clicada, depois que você se inscrever, não se esqueça de clicar no sino de notificação. São 3 sininhos que aparecem para você depois que você clica para se inscrever. Você vai clicar no primeiro sino, que está escrito todos, tá bom? Você clica lá porque todas as vezes que eu postar vídeos semelhantes a esse, você será notificado. Sem falar que eu faço lives também quase todos os dias, irmão. Pensa numas lives proféticas, forte. Uma live que Deus fala conosco de uma forma tremenda. Quem tem participado das nossas lives, digita aí nos comentários. É forte a live. Digita aí nos comentários. E por último, eu peço para você que já se inscreveu, clicou no sino de notificação, tá vendo esse dedinho fazendo assim, balançando? Clica nele e dá o teu joinha. Não esqueça de dar o joinha, que assim a plataforma vai impulsionar os nossos vídeos lá para cima na galeria e pessoas vão ser abençoadas. Irmão, vem comigo até o final desse vídeo, não para no meio do caminho não, porque às vezes a gente para no meio do caminho e acaba perdendo o que está lá no final. Entendeu? Às vezes o que Deus quer falar para você está lá no final e você para no meio do caminho porque fala: ai pastor, é um vídeo muito longo, é muito chato. Irmão, longo e chato é estar na eternidade no inferno. Então fica comigo até o final, porque Deus tem uma palavra para você. Eu estou com a minha Bíblia aberta e também estou com o meu computador ligado aqui no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 1. Deixa eu ler para vocês, só para vocês terem uma ideia da nossa conversa, do teor da nossa conversa. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou a Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Senear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Irmão, você começa a ler os primeiros versículos do capítulo 1 e você vê Deus entregando o seu próprio povo nas mãos do inimigo. Vai juntando. Vai juntando. O povo começou a fazer o que era mal, o povo de Deus começou a fazer o que era mal, começou a fazer bagunça, começou a agir de forma errada, começou a abrir mão da lei, ou seja, da Torá, começou a abrir mão do próprio Deus, da adoração do Deus verdadeiro e começaram a viver uma vida de apostasia. O que é que Deus faz? Deus abre mão do povo e permite que o inimigo alcance o seu povo. Irmão, quando a gente começa a estar na presença de Deus, o adorando, respeitando a lei, respeitando o próximo, amando a Deus com toda a força do seu coração e amando o próximo como a si mesmo, você tem a proteção. Quando você começa a fazer o contrário de tudo isso que eu falei, você perde a proteção. Se você perde a proteção, o inimigo alcança. É fato, irmão.
É fato, o inimigo alcança. E o que acontece? Nabucodonosor sitiou a cidade de Judá e levou preso muitos e muitos. A Bíblia fala que muitas pessoas resistiram e foram mortas à espada. Os vasos foram quebrados, a agricultura foi destruída e os poços foram tampados. Irmão, foi uma luta para o povo de Deus. E nessa situação, Nabucodonosor pediu para que levasse para a Babilônia alguns jovens que tivessem, para atualizar o texto, que tivessem na faculdade, estudando, se preparando. E neles foi alguns jovens levado cativo. E no meio desses jovens também foi levado o Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E Abidnego foi levado para morar onde? Na Babilônia. Babilônia é lugar de crente? Não é. Não é, irmão. Judá é lugar de crente. Jerusalém é Judá de crente. É lugar de crente. Babilônia não é, irmão, lugar de crente. Não é lugar de crente. Você está entendendo? Mas só que eles foram levados. A Bíblia fala que Deus entregou a cidade na mão dos inimigos. Deus disse, ó, o povo não quer me ouvir, vai sofrer. Mas só que por trás dessa situação existia um propósito de Deus. Qual era? Chamar a atenção do povo. Esses jovens foram levados para a Babilônia. Esses jovens, irmão, preste atenção, eles foram levados para a Babilônia e foi dado ordem para que esses jovens ficassem separados. E esses jovens iam se alimentar com a mesma comida do rei, porque o rei queria fazer bom proveito desses jovens para trabalhar futuramente, vai pegando aí, para trabalhar futuramente no palácio do rei, para servir ao rei, para estar ali como videntes do rei, profetas do rei, entendeu? Conselheiros do rei. E é tanto que quando você lê o versículo 4 do capítulo 1, olha a exigência do rei para os jovens serem levados. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que domine os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei, irmão, queria jovens que tivessem uma boa aparência física, que fosse fortes, que fossem inteligentes, que fossem doutos, que dominassem vários conhecimentos. Não era qualquer jovem, era jovens inteligentes. Meu irmão, você que está me assistindo agora, se envolva. Ganhe tempo lendo. Leia. Leia pelo menos um livro por mês. Pelo menos um livro. Eu aprendi com um professor ontem, que eu estava assistindo a aula dele, que pelo menos um livro por mês você tem que ler. Faça isso. Irmão, faz bem. Quando você se envolve, faz bem para a sua velhice, para você, até para a sua família. Você acaba influenciando a sua família. Tá entendendo? Aí a Bíblia fala que esta foi a exigência do rei, que os jovens fossem assim. E a Bíblia diz que foi levado Daniel, Ananias, Misael, Azarias, que futuramente o nome deles foram mudados, né? Propositalmente foram mudados. E a Bíblia diz, irmão, que foi dada a ração, uma alimentação. A picanha que o rei comia, aqueles jovens tinham que comer. A cama que o rei dormia, aqueles jovens tinham que dormir. Ou seja, a mesma mordomia que o rei tinha, aqueles jovens tinham que ter para poder aprender mais, para poder desenvolver. Porque se você tem uma boa alimentação, você tem um bom lugar para dormir, irmão, o seu corpo relaxa e está bom para absorver as coisas. Não é verdade? E isso foi oferecido. Isso foi oferecido. Mas a Bíblia fala. Depois de 9 minutos eu entro agora na visão, irmão. A Bíblia fala que Daniel se opôs. Daniel se opôs. Daniel disse, olha, por favor, não nos dê essa comida. Nos dê legumes e água para a gente comer. A pessoa responsável por ele disse, não posso, porque legumes e água não têm um nutriente que tem a carne. E se você chegar diante do rei
pior do que os outros, a minha cabeça vai rolar. Daniel olhou e disse, olha, me prova durante 10 dias, me testa. Não só eu, mas os meus 3 companheiros durante 10 dias. Não nos dê a carne que o rei come, o vinho que o rei bebe. Só nos dê legumes e água durante 10 dias. E depois você vê se vale a pena nos dar o alimento do rei ou nos manter nessa alimentação. Depois de 10 dias, a Bíblia fala que Daniel e seus amigos foram avaliados. E eles estavam mais gordos do que aqueles que comiam picanha, filé mignon, hein? Bife argentino. Tá entendendo? Tava tomando o vinho do rei, a cerveja do rei, a cachaça do rei. Quando aquele mordomo percebeu que estava dando certo para aqueles 4 judeus, ele não mexeu. Ele não mexeu e Deus deu graça a Daniel juntamente com os seus companheiros. Deus começou a abençoar a vida de Daniel. Deus começou a abençoar a vida dos companheiros. Olha o que fala o versículo, fez o homem saber bondoso para com Daniel. Versículo 10 do capítulo 1. Apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudável do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Versículo 11, Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 12, peço-lhe que faça uma experiência com os teus servos. Durante 10 dias, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Versículo 13. Depois compare a nossa aparência, a dos jovens, com a dos jovens que comem a comida do rei e trata os seus servos de acordo com o que você concluir. Daniel fala assim, nos prova 10 dias. Eu e os meus 3 parceiros. Depois dos 10 dias, você dá uma avaliada. Você vai agir conosco de acordo com o que você vai ver. Daniel era inteligente, né, irmão? Você vai agir conosco. Versículo de número 14. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comia a comida da mesa do rei. Propósito, irmã. Meu irmão, propósito. Deus nunca te deixará envergonhada quando você faz um propósito. Deus nunca vai deixar você envergonhado diante de um propósito sábio e sadio. Você está entendendo? A Bíblia fala que quando isso aconteceu, o versículo 16, assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetal. A esses outros jovens, Deus deu sabedoria, inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Deus, além disso, sabia, e a Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonho. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à presença, o chefe dos oficiais o apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir ao rei. Meu irmão, escuta aqui. O teu propósito diante de Deus vai ser honrado de uma forma tão grande que Deus vai te levantar para influenciar vidas. Entendeu não, né? No meio dessa tormenta, dessa perseguição, dessa luta, dessa guerra, dessa inveja, dessa situação que estão armando contra a tua vida, você vai fazer um propósito
de não sair da presença de Deus, de não se curvar ao sistema falido que estamos vivendo. E você vai orar ao Senhor e vai pedir para Deus te dar graça para você vencer. Porque é no meio dessa tormenta toda que Deus vai levantar profetas, pessoas para influenciar você. Preste atenção, você vai ser um influenciador no meio desse caos. Você vai gerar paz. Minha irmã, Deus vai te usar para influenciar vidas. Enquanto o diabo está levantando pessoas para inflamar e influenciar pessoas para não acreditar no sucesso. Ai, pastor, o Brasil acabou. O Brasil quebrou. O Brasil agora já era. Deus está me usando para dizer: Deus vai levantar pessoas cheias do Espírito Santo para mudar a história desta nação. Eu sou um influenciador de sucesso, de bênção, de paz, de vitória. A guerra que eu estou militando é a guerra da bênção. É a guerra para pegar na mão de um traficante e dizer: Deus tem uma obra na tua vida. É a guerra para pegar na mão de uma prostituta e dizer: Deus vai te levantar com poder e glória. É a guerra para pegar na mão de uma pessoa que está querendo se matar, querendo acabar com a sua própria vida e dizer: Jesus veio te dar vida e vida com abundância. Eu sou influenciador de sucessos e este vídeo de hoje é para quem quer influenciar o mundo, para quem quer influenciar sempre a vida de alguém. A Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo de número 41, que isso aconteceu também com outro jovem por nome José. Você sabe a história, sabe muito bem o que aconteceu. Gênesis, capítulo de número 41, você vê uma história fascinante. Você vê Deus levantando José. Olha só, Deus levanta José para influenciar. José influenciou um sonho de um copeiro. José interpretou o sonho e o copeiro foi. A Bíblia fala que ele foi restituído. O testemunho de José chegou no palácio do grande faraó. Quando o faraó teve um sonho que não sabia interpretar o sonho, a Bíblia fala que o copeiro chegou junto de faraó e disse: "Ô rei, ô grande faraó, não se preocupa não, manda buscar um rapaz que está lá na delegacia. Está preso ele está preso. Mas eu lembro-me quando o Senhor, o grande faraó, me mandou preso para lá também. Eu tive um sonho. E o sonho me perturbava. E esse rapaz, mesmo preso, ele não abriu mão do dom de influenciar pessoas. Ele interpretou o meu sonho e disse que naquele mesmo dia tu, o grande faraó, iria restaurar o meu cargo. E isso aconteceu. A Bíblia fala que faraó mandou trazer José. Irmão, é tão fascinante quando a gente começa a ler a história de José, capítulo de número 41, versículo de número 16. José, gente, respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Irmão, quando José se aproxima diante de Faraó, Faraó pensava que José ia adorá-lo. Faraó pensava que José ia idolatrá-lo. José já chegou falando: olha, Faraó, com toda a honra que tu tem aqui embaixo, eu honro ao Deus lá de cima. E outra coisa, o que eu vou falar não sou eu que vou falar contigo, é o Deus que eu sirvo que vai revelar. Irmão, aprenda a influenciar sem medo. Aprenda a ir para cima sem medo. Sabe por quê? Você fazendo isso, você vai ter autoridade, você vai ter respeito. As pessoas vão olhar para você com mais respeito. As pessoas vão olhar para você e vai ver, vai encontrar em você a autoridade
autoridade. Pastor, um vídeo de 20 minutos, o povo não assiste, pastor, 5 minutos, 3 minutos, imagina 20, irmão. Só assiste quem quer crescer, só assiste quem quer mudar. Esse negócio de ter aquela oração medrosa, aquelas pessoas que oram e nem sabem que Deus está ouvindo a sua oração, esse vídeo não é para você. Esse vídeo aqui é para quem quer mudar de vida, para quem quer orar e ter resposta, para quem quer falar e ter resposta, para quem quer estender as mãos e quer resposta. Deus vai usar a tua vida para influenciar muitas pessoas. Ainda no capítulo 41 de Gênesis 41, versículo 38, depois que José, ele fala tudo para Faraó, olha o versículo de número 38, irmão. O que é que Faraó fala para José? 48, vou até grifar aqui, ó. Por isso o Faraó lhe respondeu: será que vamos achar alguém como este homem? Olha, irmão, que coisa linda, coisa linda. Olha Faraó dizendo: será que a gente vai achar alguém como este homem, em que há o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se ajuntará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Irmão, depois que José ele interpretou o sonho de Faraó e ensinou ao rei Faraó o que ele deveria, irmão, ensinar o rei. José, o rapaz que estava preso, saiu da prisão, cheio de Deus, olhou para o rei, interpretou um sonho e ensinou o rei. O rei olhou e disse: rapaz, esse cara tem Deus na vida para olhar para um faraó. Irmão, naquele tempo, Faraó era tido como um Deus. Ninguém era maior do que Faraó. E José já entra no palácio dizendo que aquele sonho não é para qualquer um revelar, não. É para o Deus dele, é o Deus dos céus, é o Deus maior do que Ra. Hein? Tá entendendo? Quando o faraó vê a interpretação do sonho de acordo com como ele sonhou e vê como tinha que fazer, o faraó disse: olha, meu filho, a partir de hoje eu sou você maior do que você quando eu estiver no trono. A hora que eu não estiver no trono, maior do que eu é você. Irmão, em nome de Jesus, te prepara. Deus vai te usar com muita autoridade para influenciar vidas. Pessoas, famílias serão influenciadas por você. Os teus filhos, Deus vai levantar para influenciar outros filhos para serem bênção, para serem vitória. Haverá testemunho dentro da tua casa de sucesso. Eu estou todo arrepiado, irmão. Em nome de Jesus, tudo que veio contra a tua vida está caindo por terra agora. Sabe por quê? Porque Deus vai te levantar como profeta para esta geração falida. Se você crê, compartilhe esse vídeo para pelo menos 5 pessoas, porque a bênção que Deus está te dando vai dar para essas pessoas também. Te prepara, minha irmã, meu irmão, te prepara. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, diz o Senhor. Pega a visão. Shalom.